Muito bem, começa mais um vídeo post aqui no blog bibotalk.com.br, ou melhor, no nosso canal no YouTube. Mas para você que não sabe, nós somos um blog onde nós temos textos e principalmente um podcast, que é um programa de rádio que você pode fazer o download e ouvir quando e onde você quiser. E temos agora também essa opção em vídeo. O vídeo post, que não tem periodicidade, ele acontece quando a gente pode gravar, mas tem saído praticamente todas as semanas. Por isso eu digo para você, inscreva-se no nosso canal, tá aqui embaixo o link, e você pode ficar sempre atualizado para receber os nossos vídeos, porque também tem o BT Vlog, tem algumas atrações muito legais que estão surgindo por aqui no nosso canal no YouTube. Então inscreva-se, é muito importante você dar aquele joinha, para nós é muito bom, e no próximo vídeo eu explico sobre isso e tudo bem. Eu quero falar rapidamente para vocês, já que o vídeo post é uma pegada mais rápida, sobre tatuagens. Constantemente as pessoas me perguntam sobre tatuagem, se pode, se não pode, se é pecado, o que eu faço, e existem muitos textos bons na internet sobre tatuagem, com várias explicações bíblicas, uns a favor, outros contra e tal. Eu vou dar aqui a minha opinião sobre este tema, que eu julgo não ser controverso. Eu penso que a Bíblia é muito claro sobre a tatuagem. Ela é muito clara a respeito deste assunto. E respondendo a sua pergunta, sem delongas, eu já digo, não existe um versículo na Bíblia que proíba a tatuagem. Mas como? Eu sempre ouvi falar lá. Levíticos capítulo 19, para o versículo 28. É o texto clássico utilizado para se falar contra a tatuagem. O texto diz o seguinte: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Li aqui na versão NVI. Algumas outras traduções, no lugar de tatuagens, colocam marcas. Então, algumas pessoas pegam esse texto aqui e dizem que nós não podemos fazer tatuagens. Eu vou ler outro versículo só para você entender. Por exemplo, o versículo 19 do mesmo capítulo de Levítico: obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Você tem um pincher. Eu acho que o pincher é uma mistureba de um monte de coisa. Você tem um pitbull. Olha, se você tem um pitbull, se você tem qualquer raça de cachorro aí misturado na sua casa, você está em pecado gravíssimo contra a lei do Senhor. Não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura. Eu não sou do campo, eu não sei dar nenhum exemplo sobre isso. Não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. Nossa, calça jeans que são misturadas várias coisas, eu acho, né? Recortes e tal. Será que o seu tecido aí da sua roupa é puro, somente um único tecido? Camisa social, né? Eu sei que a gente usa muita camisa social aí, 80% algodão, 20% poliéster. Já tá aqui, sabe, transgredindo algo que está na Bíblia. Não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. E assim, gente, vai ter uma série de ordens aqui nesse capítulo, assim como também no livro de Levítico, que não deve ser seguido pela igreja. Jesus Cristo nos livrou da lei cerimonial. Ninguém cumpre isso daqui, certo? Você não cumpre o versículo 19 do capítulo 19 de Levítico. Cumpre? Não cumpre. Claro, você não cumpre, porque é um absurdo a gente não poder usar uma roupa com dois tipos de tecido. Você acha isso um absurdo e tal. Ué, mas por que a gente tem que obedecer o versículo 28 então? É muito simples isso. Se eu não preciso obedecer o 19, eu também não preciso obedecer ao 28. Porque isso aqui está falando de lei cerimonial, uma lei que era aplicada a Israel, não se aplica à igreja do Senhor Jesus Cristo. Um outro ponto importante também: a palavra tatuagem aqui nem significa, digamos que esse texto aqui fosse válido para nós, ok? A palavra tatuagem aqui no original nem significa tatuagem mesmo, como essa aqui que eu fiz agora, né? Estão sentindo aqui? Eu não acho pecado, então eu fiz uma tatuagem aqui só para você ficar de cara, né? Não é nem esse tipo de tatuagem que o texto está falando aqui. O contexto é necromancia, tem a ver com culto aos mortos.
O texto é bem claro. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos. Então, repito, mesmo que esse texto se aplicasse à igreja do Senhor Jesus, ele está deixando bem claro que é por causa dos mortos. Eu não faço, a não ser que você fizesse uma tatuagem do Renato Russo, sei lá, da Dilma, não, Dilma não, né? Aí sim seria um problema, mas você não está fazendo tatuagem pelos mortos, você está fazendo uma borboleta. Mas é que essa borboleta já morreu. Entende? Ia gerar uma discussão tão boba como essa que eu tô. Esses exemplos toscos aqui. Aqui no original hebraico nem aparece o termo tatuagem como nós entendemos. É mais um sentido de dilaceração, marcar o corpo com fogo. É esse sentido que a palavra hebraica traz. Então não é nem o marcar o corpo, como algumas traduções aqui trazem, é justamente marcar o corpo com ferro quente ou fazer dilacerações. Eu até anotei uma palavra que eu achei quando eu pesquisei sobre isso, que é escarnificações. Olha só a coisa. Então não é tatuagem, né? Ainda que alguns vão dizer, que eu tô ligado, que na tatuagem existe essa escarnificação, aquela coisa toda e tal. Então até é um argumento caso esse texto se aplicasse à igreja do Senhor Jesus. E ele não se aplica. Nós não cumprimos os demais versículos desse capítulo porque iríamos cumprir só o 28. E a gente não faz tatuagem por causa dos mortos. Mas nós somos o templo do Espírito Santo e aquela coisa. Gente, esse é um outro argumento, que nós somos de fato os templos do Espírito Santo. Nós somos de fato o templo do Espírito Santo, porém não se proíbe no Novo Testamento você pichar o seu corpo ou marcar o seu corpo porque você é templo do Espírito Santo. Eu penso que esse também é um outro argumento que não cabe para nós. Ok? O texto em que fala esse versículo é o contexto de prostituição, onde Paulo está lutando contra a porneia na igreja de Corinto. A porneia é prostituição, pornografia, a prostituição principalmente, né? Então, assim, é nesse contexto que fala que nós somos o templo do Espírito e a gente não deve entregar esse templo à prostituição, ao sexo fora do seu contexto apropriado. Ok? Então também não cabe esse argumento. E vai escandalizar o irmão. Ok, isso aí é até um argumento que eu julgo ele ser válido. Se você está numa igreja em que o seu pastor, o seu líder proíbe fazer tatuagens, e mesmo você lá conversando com ele, explicando que não tem nada a ver o texto de Levítico 19, e mesmo assim dizer, a nossa igreja tem por costumes não ter tatuagens. Aí eu tenho certeza, não seria legal você fazer a tatuagem, porque você está indo contra um costume da sua igreja. Mas o costume não é bíblico, tu acabou de falar que não tem nada a ver. Gente, mas é um costume da sua igreja. Todas as igrejas possuem costumes que não são bíblicos, mas não quer dizer que são costumes ruins. Lembram do vídeo sobre a apresentação de crianças? Um vídeo post que eu já fiz anteriormente? Não viu ainda? Tá no nosso canal, procura lá. Ok, tem um outro ponto que é importante. Uma pesquisa feita no Reino Unido disse que 1 de cada 3 pessoas se arrependeu de ter feito a tatuagem. Então você precisa ter muita certeza se você realmente quer fazer uma tatuagem, marcar o seu corpo para o resto da sua vida. Pense muito bem. Pense assim com muita cautela. Se você é adolescente, não faça uma tatuagem na adolescência, sabe? Só se for o nome da sua mãe, entende? Jamais tatue nome de namorado. Olha, infelizmente, eu tenho que dizer que não tatue nem o nome do seu esposo, tá? Porque não é legal, tá? Não é legal. Porque o casamento pode acabar, ele pode falecer, e a sua esposa, enfim, então você vai ficar aquele nome tatuado ali. Não é legal tatuar nome, a não ser que seja do seu filho, da sua mãe. Essas pessoas são eternas no nosso coração. Mas eu nunca fiz uma tatuagem, já tive vontade de fazer, né? Quem sabe um rolo de cinema aqui. Não vou tatuar nada de hebraico, palavra grega, que eu acho isso meio cafona, né? Mas sabe, um versículo bíblico nas costas, mas
Eu tive vontade, mas eu vejo, poxa, por que eu vou, né? Tem um argumento que eu acho muito bom, né? Você não colocaria um adesivo numa Ferrari? Então, desculpa aí, né? Brincadeira, eu sei que eu tô longe de ter um corpo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, sabe, não é pecado fazer tatuagem, mas só porque não é pecado, agora você vai sair fazendo, se tatuando. Não, tenha muita certeza do que você quer fazer no seu corpo. Olha, eu já vi gente fazendo uma tatuagem, daí ficou feia, aí fez uma outra por cima, rapaz, ficou uma coisa feia. Tem até num site que eu entrei aí, mostrando dos artistas que já tatuaram por cima de outra tatuagem, ficou ridículo, ficou patético, e aí você tem que tirar com laser, e aí você pode pegar um problema de pele, câncer de pele, sei lá, agora eu tô falando aqui besteira, mas eu li alguma coisa com tatuagem associada a câncer de pele, não sei, posso estar falando besteira, mas eu li aqui na internet da vida. Então pense muito bem, não é pecado, mas se a sua igreja proíbe, eu aconselharia você a não tatuar para não entrar em crise com a sua igreja, aquele tipo de coisa, obedecer, já que é um costume da sua igreja, e não é porque não é um costume bíblico, não quer dizer que ele seja ruim, já usei esse argumento, e é isso daí, ok? Então pense muito bem, e por que você quer fazer uma tatuagem? Ah, quer marcar uma cicatriz? Pô, esse é até um argumento que eu acho bacana e tal, mas pense 58 vezes antes de fazer uma tatuagem. E se você é adolescente, eu aconselharia você a não fazer, porque quando você tiver a minha idade, você vai arrepender de muitas coisas que você falou, que você disse, que você fez na adolescência. Não se culpe por isso, é normal, todo mundo teve uma adolescência meio estranha, e é uma fase meio estranha mesmo, então por isso não tome uma decisão agora, principalmente tatuagem movida por rebeldia. Vou tatuar minha banda de rock preferida. Cuidado, que às vezes você pode mudar de gosto musical e vir a gostar de pagode. Então, essas coisas podem acontecer. Beleza, pessoal? Esse foi mais um vídeo post. Eu volto no próximo, se Deus quiser e assim permitir. Mas pode ser toda semana. E é claro, né? A gente sempre fala por aqui o nosso Mosaico Teológico, que é um livro que a galera do Bibotalk escreveu. E aqui ele visa ensinar as principais doutrinas da igreja, ok? Então a gente fala um pouquinho sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre a igreja, sobre a esperança do crente. Tem muita coisa boa aqui neste livro e aqui está o link para você adquiri-lo, ok? Mosaico Teológico, tá menos de R$30 com frete incluso, tá baratinho. Passa lá no nosso hot site, que tá o link aqui no post, e adquira o seu exemplar. Tá acabando, hein? Tá acabando, isso é muito bom. E assine nosso canal, dê aquele joinha, compartilhe nas redes sociais e a gente segue em frente, ok? Bora desligar essa televisão e viver a vida real.